Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para o penúltimo tema do nosso conteúdo aí da disciplina de mediação de conflitos e negociação. E hoje o tema 3 é o que é negociação? É o penúltimo tema, como eu falei, e nós vamos aprender um pouquinho aí do que é a negociação. Eu faço a seguinte pergunta para vocês: o que é negociação para vocês? O que é negociação para você? Tá? Nós vamos aprender um pouquinho a respeito deste tema, deste fato, e conceituando aí já sobre negociação. A negociação é um processo por meio do qual duas ou mais partes com objetivos diferentes procuram um acordo que a satisfaça, podendo ser uma relação de compra ou venda ou não. E aí, conforme Fischer, em 1981, ele diz que a negociação é uma verdade da vida. Como nós vimos na apostila, esse autor aí, Fischer, ele tem um livro que fala a respeito de negociação. Nós vamos falar algumas coisas que ele fala no livro, né? Nós vamos aí debater algumas coisas para enriquecer o nosso conhecimento. E aí também a negociação é uma comunicação bidirecional, concebida para chegar a um acordo quando as partes têm alguns interesses em comum ou opostos. E aí nós vemos também que Cohen, em 1980, ele diz que a negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Ou seja, pessoal, as pessoas elas negociam o tempo todo para conseguir o que elas desejam ou precisam fazer. A gente vê as negociações, quando a gente pensa em negociação, nós já pensamos em uma negociação de compra e venda. Estou negociando um produto, vou vendê-lo. Aí nós já pensamos no comprador, certo? E no mediador ali, na pessoa que está vendendo um produto. Nós já pensamos no processo de compra e venda, quem está comprando e quem está vendendo. Mas nós vemos que a negociação ela ocorre o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos em processo de negociação. Nós temos as negociações dentro das organizações. Nós vemos que negociamos, a área de vendas negocia, todas as áreas negociam. Nós negociamos com pessoas de outros setores, negociamos com os nossos líderes, negociamos com os nossos colegas de trabalho, tá? Negociamos departamentos, situações nos departamentos. Então a gente vê que a negociação é um processo para a vida. Você negocia com os seus familiares, com as pessoas que moram com você, e a gente vê que esse é um processo natural, é um processo da vida, né? É uma verdade da vida. Então, nós conceituamos aí o que é negociação, e aí nós vamos aprender algumas situações de negociação, tá? Bem basicamente, tá? Nós não vamos entrar em conceitos estrategicamente a fundo, tá? Porque a intenção desta disciplina é que a gente aprenda basicamente alguns conceitos de negociação, mas que a gente entenda que dentro das organizações nós vamos precisar utilizar esse processo, tá? Nós não vamos a fundo ali, porque o curso de vocês não é voltado para a área aí de vendas, de marketing, né? Mas o curso é voltado para a área de recursos humanos, mas nós queremos frisar que é importante que você entenda o processo de negociação e o que é negociação. Tudo bem? Caminhando aí, nós vamos falar um pouquinho aqui que o processo de negociação ele pode ser analisado pelo menos sob 3 diferentes aspectos, e nós vamos ver esses 3 diferentes aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto sociológico, que ocorre quando um grupo de pessoas com atividades comuns usa a comunicação, principalmente através de linguagem, com o objetivo de pôr em prática um propósito comum, que é o acordo.
Então, o que isso quer dizer? Que o processo de negociação sociológico é um processo que é mais voltado para a comunicação, para a área de linguagem das partes, só para que você entenda melhor. Você está vendo essa imagem aí, né, essa ilustraçãozinha, e digamos que aqui é um grupo de pessoas de um setor, vamos supor que é um setor de treinamento e desenvolvimento, aí da área de recursos humanos. O setor de treinamento e desenvolvimento está reunido aqui e eles estão fazendo um processo de negociação sociológico. Então, eles estão analisando aí o setor de treinamento e desenvolvimento, qual vai ser a maneira melhor de avaliar os colaboradores da empresa. Então, eles estão tentando entrar em um acordo aí, né, um acordo comum entre eles, para fazer o que eles vão fazer para avaliar as pessoas da empresa, os funcionários. Então, vamos supor que eles chegaram em um acordo comum aí de fazer uma avaliação comportamental. Então, eles estão se comunicando aí, principalmente através da linguagem, né? Estão fazendo uma atividade comum, usando a comunicação, dizendo aí, por exemplo, então, pessoal, nós vamos ter que avaliar os colaboradores e vamos fazer uma avaliação comportamental deles. Então, tudo bem, todos concordamos. Então, esse é o processo sociológico, tá? Do processo de negociação. Um outro aspecto diferente aí, que nós podemos citar, é o aspecto filosófico. Esse processo ele é mais voltado para uma troca entre as partes, uma vez que houvesse um ajuste equilibrado de posições opostas. E aí existiria uma harmonia no processo. Bom, o processo filosófico ele tem a ver aí com a filosofia, né? O ato filosófico. E aí a gente pode ver que o processo filosófico ele é onde a sua realidade pode ser, de certa forma, compreendida e explicada. Ou seja, o processo filosófico ele está ligado ao estudo de problemas no sentido de verdade, do conhecimento, de valores morais e estéticos, está ligado aí à mente humana, né, ao ato de linguagem. Então, o processo filosófico ele vai analisar e ligar esses estudos de problemas em uma negociação nesse sentido. Então, vai analisar os valores moral das partes, a linguagem, qual é o tipo de linguagem que está acontecendo ali, vai analisar o que a mente está das partes da negociação está pensando. Então, o processo filosófico ele está ligado mais nessa questão para que haja uma harmonia no processo da negociação, tá? E o último é o aspecto aí instrumental. Esse aspecto instrumental, ele prega aí a capacidade do aprimoramento das pessoas de se tornarem instrumentos facilitadores da negociação, mas esse aspecto ele serve como uma mediadora das funções psicológicas complexas. Então, o processo instrumental na negociação, ele vai responder aos estímulos do ambiente. Então, eu posso alterar os estímulos aí do ambiente no processo de negociação, né, com os instrumentos comportamentais. Então, basicamente, eu posso posso verificar quais são os estímulos no processo de negociação e com o meu processo instrumental comportamental eu posso mudar aquele ambiente da negociação, eu posso alterar aquele ambiente, se está um ambiente mais tranquilo, mais pesado, através da minha maneira de se comportar em uma negociação. Basicamente são esses três processos aí, esses três diferentes aspectos que podem ocorrer no processo de negociação. Então, o processo sociológico, filosófico e o instrumental. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Uma outra questão que eu quero trazer para a gente
é que o processo de negociação, dentro de um processo de negociação, nós temos aquele famoso máquina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o que é o processo máquina? O que é o máquina? Trazendo à luz da tradução, do significado das palavras, o máquina quer dizer que é a melhor alternativa em caso de não acordo, que é conhecida também como maana, que é a melhor alternativa ao não acordo, tá? E o que é isso? É o melhor resultado que se pode obter antes que a outra parte desista da negociação vigente. Então nós vamos ver alguns aspectos do que é o máquina, tá? Então, o máquina é um instrumento que deve ser construído de acordo com o objetivo da negociação, que é constituído em 3 passos. O primeiro passo aí do máquina é identificar todos os aspectos que podem ser negociados. Então, dentro do processo de máquina, eu posso verificar os processos de preço, garantia, pode ser negociado o espaço físico, a localização, tudo que faz parte do objetivo da negociação, né? Identificar todos os aspectos que podem ser negociados. Uma outra situação, um outro passo do processo de máquina é buscar alternativas. Então, outros fornecedores, buscar produtos similares, buscar localidades distantes que possam ser atendidas, as necessidades da mesma forma com preços acessíveis. Então, é buscar alternativas dentro do processo de máquina. E aí o terceiro passo é não ter pressa, é utilizar o tempo como aliado da negociação. Aí você deve estar me perguntando, poxa, não entendi. O que é máquina? Para mim ficou vago, para mim não consegui entender. Muito bem, pessoal, eu gosto muito de dar exemplos, porque eu acredito que quando nós damos exemplos e se colocamos dentro de determinada situação, nós conseguimos entender melhor o que é uma palavra, o que é um conceito, o que é uma situação. Pois bem, eu vou dar um exemplo para vocês. O máquina é a melhor alternativa em caso de acordo. O que quer dizer isso? Qual vai ser a sua melhor alternativa caso você não entre em um acordo, em um processo de negociação? Vamos lá. Digamos que eu sou um vendedor e eu vou te vender um exemplo, esta caneta aqui. Muito bem, eu sou o vendedor e você está aí do outro lado, vai ser o comprador. Eu, como vendedor, estou te oferecendo esta caneta. Essa caneta custa tanto, custa X, e você é o comprador que está aí do outro lado. O que é o máquina nesse sentido? Qual vai ser a melhor alternativa caso você não compre esta caneta? Qual vai ser a sua melhor alternativa caso você não compre essa caneta? Poxa, a sua melhor alternativa caso você não compre essa caneta vai ser um preço menor em outro lugar que você vai comprar a caneta, vai ser uma caneta que dure mais, ou vai ser uma caneta que tem um preço menor, mas ela não vai durar tanto. Então você não tem uma melhor alternativa neste caso. Basicamente é isso, tá? Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais, vamos mais a fundo aí o que é esse processo de máquina. Então, primeira coisa que a gente deve entender, só é máquina, só quem tem o poder desse processo de máquina é quem é o comprador. Neste caso, você que está aí do outro lado, que digamos que você é o comprador. Só você tem esse poder, só você é máquina nesse processo. Então, se você não comprar o produto, qual a melhor alternativa, qual a melhor máquina que você tem? Então vamos um pouquinho mais a fundo nesse processo. Digamos, para a gente entender de uma vez por todas, digamos que eu tenho uma empresa de consultoria de recursos humanos e a minha empresa de recursos humanos ela tem o foco em recrutamento e seleção. Então eu tenho a minha empresa,
Eu tenho um produto a oferecer, que é a minha empresa de recrutamento e seleção. E você que está aí do outro lado, ao comprador, você tem uma empresa de call center, onde a sua empresa de call center tem uma rotatividade enorme de funcionários, ou seja, não para funcionários na empresa. Sempre, diariamente, praticamente, é mandado embora funcionários e você precisa repor estas vagas para que os seus clientes não reclamem do mau atendimento, para que o espaço local não fique vago e você não tenha problemas aí, enfim. Você tem uma empresa de call center e tem esta necessidade, que precisa de mão de obra, precisa de funcionários rápidos, né? Fechar as vagas rápidas para que você não tenha problemas aí com os seus clientes. Muito bem, estamos definidos. Eu sou a pessoa, a empresa que vai oferecer o serviço e você é o comprador, a empresa de call center. Vamos identificar o processo de máquina. A gente já sabe que só quem tem o poder de máquina da melhor alternativa em caso de não acordo é você como comprador. Então vamos lá. Eu chego e falo para vocês, olha, empresa X aí de call center, eu sou uma empresa de consultoria de recrutamento e seleção e o custo do meu trabalho, do meu serviço é de R$3.000, onde eu consigo fechar as vagas a cada 2 dias. Eu não passo mais do que 2 dias sem fechar uma vaga. Ou seja, eu vou entregar o candidato para você pronto para iniciar no prazo de 2 dias. Não passo mais do que 2 dias sem fechar uma vaga de emprego. E eu cobro 3.000. E aí, qual que é a melhor alternativa em caso de não acordo, ou seja, em caso de vocês não aceitarem a minha proposta? Qual vai ser a sua melhor alternativa? Você vai conseguir um serviço mais barato? Que um serviço que feche as vagas mais rápido? É isso que é o processo de máquina. Deu para vocês entenderem? É a melhor alternativa em caso de não acordo. Aí, de repente, você, empresa de call center, fala, poxa, se eu não aceitar a proposta dele, da minha empresa, da empresa do Vanderlei, poxa, a minha empresa de call center, ela vai... eu até consigo uma consultoria de recrutamento e seleção mais barata. Vamos supor, a minha é 3.000, eu consigo uma empresa por 2.500. Só que a outra empresa, ela não fecha a vaga em 2 dias, ela fecha a vaga em 2 semanas. Ou seja, a sua melhor alternativa em caso de não acordo é contratar uma empresa de 2.500, só que não fecha as vagas. Aí, pessoal, que entra o gatilho de quem está do outro lado, no caso eu, nesse processo de negociação, de saber que se você não aceitar a minha proposta, você só tem uma alternativa, escolher a empresa de 2.500 e que presta um serviço demorado. Ou seja, eu consigo identificar em você essa máquina, a melhor alternativa em caso de não acordo, e oferecer uma proposta melhor. Ou seja, poxa, então eu vou oferecer o meu serviço em 2.800 para você e continuo mantendo o padrão de fechar a cada 2 dias a vaga. Você que está do outro lado do call center vai pensar, eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu vou ter as minhas vagas fechadas dentro do prazo. É isso é o processo de máquina. Deu para vocês entenderem? Se não entenderem, pessoal, perguntem para mim que a gente vai tirando as dúvidas, mas eu acho que com esses exemplos ficaram claros, tá? Continuando aqui a nossa aula. Outra questão que nós devemos ver no processo de negociação é o processo de vencer o não. E aí nós vemos que muitas vezes o negociador ele é barrado com um não taxativo. Porém, aí, por meio de algumas táticas e ações, nós vamos identificar algumas especificações que conseguem superar o não. Então, nós vamos aí ver algumas dessas situações para superar o não. Primeiro, será preciso ultrapassar todas as barreiras, identificando assim as causas e criar maneiras de superar as emoções negativas da outra parte. Quando nós vamos negociar, naturalmente, isso acontece muito no processo de vendas,
O não nós já temos, né? É aquele famoso não eu já tenho. Eu tenho que superar essas barreiras do não e identificar quais são as causas da pessoa falar não para que eu possa trabalhar em cima disso e continuar a minha negociação. Ou seja, eu já ouvi o não da pessoa, eu já sei que ela tem o não como resposta. Eu não vou parar a negociação aí. Eu vou tentar verificar meios de poder vencer essa barreira aí do não. Então, a outra questão é manter o foco no objetivo da negociação, ser o mais calmo possível e racional e, se necessário, solicitar uma pausa na negociação. Porque aí você vai ganhar um tempo para montar uma nova estratégia, enfim. Um exemplo. Digamos que você está negociando um aumento na empresa que você trabalha e você sabe que o seu chefe ele é um chefe relutante, um chefe que você tem que ser delicado com ele para pisar em ovos, digamos assim, e você vai solicitar um aumento. Muito bem. Aqui nesse processo, para você vencer a barreira do não, provavelmente o não você já tem dele não te dar um aumento. Se você parar por aí, você dificilmente vai conseguir o seu aumento. Mas mantenha o foco no objetivo. Seu objetivo não é solicitar um aumento? Seja calmo, seja racional com as ideias, não vai pedir um salário extravagante, né? Se necessário, solicita uma pausa na negociação. Fala com ele um dia, né? Depois você dá uma pausa, faz ele pensar, a pessoa que está do outro lado lá, seu chefe no caso, faz ele pensar mais um pouco. Você vai ganhar tempo para montar outras estratégias. Poxa, eu falei, iniciei a conversa sobre o aumento com ele já ficou meio que propenso a falar não, mas eu já deixei ele pensando, e eu também já vou bolar uma nova estratégia de como falar com ele futuramente. Então, a gente vê que essas técnicas aí são algumas técnicas favoráveis para os acordos propostos aí, tá? Uma outra situação, em hipótese alguma, o negociador, ao se deparar com não, ele deve revidar, ceder ou romper o processo de negociação, porque acaba sendo um atestado de fracasso como negociante. Então, se deparou com não, calma, não vai revidar já. Tenha calma, seja racional, solicite um tempo, tá? Não rompa a negociação. Estamos falando aqui de aumento, mas no dia a dia, na empresa onde você trabalha, no dia a dia, talvez você está até desempregado e pensa, poxa, o não eu já tenho, mas eu vou analisar melhor as estratégias para que eu consiga sim daquela empresa. Percebe que em todo o tempo nós estamos em um processo de negociação, tá? Então vamos vencer a barreira do não, né? O não taxativo. E aí, pessoal, uma outra questão é buscar o sim nas negociações, tá? Como eu falei, Fisher, né? O autor que nós vimos na apostila aí, ele fala em seu livro Como Chegar no Sim, e aí ele fornece diversas dicas e ensinamentos de como desenvolver o hábito de negociação que facilitam o sim como resposta. Né? Nós falamos aí anteriormente a questão de vencer a barreira do não e agora a questão de buscar o sim. Então, como dica, procurar identificar nos primeiros contatos que antecedem a negociação quais são as características e hábitos relacionados à negociação que o outro possui. Apenas observar com bastante atenção como se veste, como está nervoso ou confiante, a comunicação não verbal neste caso se faz presente, ou seja, nós quando estamos em um processo de negociação, nós percebemos com qual público nós vamos lidar. Se eu vou negociar com uma outra empresa, como que é a maneira de se comportar daquela empresa? Como que está o negociador? Como que está o comprador? Está nervoso? Ele está confiante? A gente falou um pouquinho de comunicação verbal e não verbal que faz parte da gente entender melhor o outro. Então é procurar identificar nos primeiros contatos que antecedem a negociação
essas dicas aí da gente verificar na outra pessoa, tá? Porque se a pessoa está nervosa, nós podemos pensar em, antes de começar a negociação, estratégias para acalmá-la, se ela está confiante ou não. Nós vamos perceber isso, tá, pessoal? Uma outra situação é que todos esses elementos podem estar presentes no ambiente de negociação. Sendo assim, o fator determinante será a postura e a identificação das características que eu citei acima. Então, todos esses elementos vão estar presentes no processo de negociação. Outro fator que é importante é o silêncio ou a pausa, onde nós já falamos isso, tá? Não vai revidar uma resposta como sendo não, mas seja calmo, paciente, né, no processo de negociação, vai aos poucos, né? Porque a outra parte ela não sabe o que está acontecendo e o que está se passando na mente do negociador ou de quem está negociando, que seja, tá? Uma outra questão é respeitar o ponto de vista do outro, que é bem valorizado em uma negociação, isso é muito importante. Respeite a opinião da outra pessoa, o ponto de vista da outra pessoa. Geralmente, nas organizações, nos processos organizacionais, nas negociações organizacionais, nós temos que respeitar a questão da outra pessoa, o ponto de vista da outra pessoa, para que a gente possa fazer uma excelente negociação, tá? É a questão de ter empatia que eu já falei nas aulas anteriores. Tudo bem? Aí, pessoal, nós temos o nosso resuminho aqui, tá? É uma aula que fala de alguns pontos, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí nós temos o nosso resuminho aqui. Para que a gente possa ter uma eficácia na negociação, criatividade e inovação. Isto é tudo. Seja criativo, seja inovador. Não apresente em uma negociação as mesmas coisas, mas seja criativo. Pense em estratégias diferentes, porque isso pode ser a chave do sim. Poxa, sempre é passado em um processo de negociação aquela questão, mas poxa, eu vou apresentar de uma forma diferente. Lembra que eu falei do aumento aí do chefe, né? Poxa, sempre as pessoas pedem aumento desse jeito, mas se eu pensar numa estratégia diferente, poxa, os departamentos estão em conflitos, mas sempre estão em conflitos porque um não cede. Então, vou ser criativo no processo de negociação, apresentar uma proposta diferente para que eu obtenha o sim do outro setor. Compreendem que esse processo ele precisa ter criatividade? O negociador criativo ele consegue reverter facilmente essa situação, então quando ele é criativo ele reverte o não, ele consegue possibilidades diferentes aí, ele tem a possibilidade de achar pontos necessários de inovação e apresentar de outra forma, que foi aquilo que eu falei. E por último, pessoal, os seres humanos negociam o tempo todo e por diversos motivos, como eu falei, tá? A negociação é essencial e nós devemos considerar ambos os lados também. Tá bom, pessoal? É uma aula onde tiramos alguns pequenos pontos, só para vocês entenderem o que é uma negociação. E eu espero que vocês tenham pelo menos aí aberto aí a visão, né, sobre o que é negociação. A nossa atividade aqui, pessoal, eu separei para a gente 5 questões fáceis, tranquilas. A primeira questão que você vai responder aí é qual é o conceito de negociação. Expliquei no começo da aula, então não copie e cola, mas o que você entendeu como negociação? Responda com as suas palavras. A segunda questão é: o processo de negociação pode ser analisado por 3 diferentes aspectos. Quais são eles? E explique cada um deles. Você vai falar os 3 aspectos aí que eu falei na aula do processo de negociação, tá? E você vai explicar cada um deles. A terceira questão
o que significa máquina e qual é a sua funcionalidade, expliquei bastante sobre isso. A quarta questão é quais as maneiras de vencer o não em um processo de negociação. E a quinta, como buscar o sim em um processo de negociação. Muito fácil, eu espero que vocês possam ter absorvido aí a respeito deste tema. É um tema curto, mas é um tema que é extremamente importante para que vocês possam utilizar na vida de vocês como um todo, seja a vida profissional ou pessoal. Tudo bem, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula, que é a última aula de conteúdo, tá? E boa atividade aí para vocês responderem. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.